Olá! Hoje nós iremos abordar um pouco sobre ditadura militar no Brasil. O que estava acontecendo no Brasil antes da ditadura militar? Antes de entender o período militar brasileiro, é preciso compreender os eventos que levaram até ele, os antecedentes do golpe militar de 1964. O primeiro momento é marcado por Jânio Quadros, que assumiu a presidência em 1961 e nesse mesmo ano renunciou ao cargo. A partir disso, seu vice, João Goulart, foi quem assumiu seu lugar. A questão era que Jânio Quadros e João Goulart eram de partidos políticos diferentes e tinham projetos opostos para o país. O projeto de Jango, apelido por qual era conhecido o novo presidente, estava apoiado em reformas de base, como fiscal, administrativa, universitária e principalmente agrária. Além disso, o presidente era um representante trabalhista do legado de Getúlio Vargas. Assim como mencionado, a reforma agrária era uma das principais propostas do governo Jango e também a que mais gerava polêmica. Afinal, era combatida pelos grandes latifundiários e por grande parte dos parlamentares do Congresso Nacional. Assim, esse foi um momento de bastante efervescência e polarização política entre a população. Houve apoio de parte da população para a derrubada do governo, principalmente dos setores mais conservadores da sociedade e de parte da classe média. E por esse motivo, inclusive, que muitas vezes o termo ditadura civil-militar era utilizado. O que foi? A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário que teve início com o golpe militar em 31 de março de 1964. Com a deposição do presidente João Goulart, o regime militar durou 21 anos, 1964 a 1985. Estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. Enquanto João Goulart iniciava sua viagem de volta, os ministros militares expediram um veto à posse de Jango, pois sustentavam que ele defendia ideias de esquerda. Como começou? No dia 31 de março de 1964, tanques do Exército foram enviados ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente Jango. 3 dias depois, João Goulart partiu para o exílio do Uruguai e uma junta militar assumiu o poder do Brasil. Assim se iniciava a ditadura militar no Brasil, que vai durar até 1985. De acordo com a imagem, podemos ver a primeira página do jornal O Globo, de 2 de abril de 1964. Fugiu Goulart e a democracia está sendo restabelecida. Empossado Mazzilli na presidência. Presidente da ditadura militar no Brasil. Em 1964 a 1967, Humberto Castelo Branco, cearense, foi um dos líderes do golpe. O general foi transferido para a reserva no posto de marechal. Durante seu governo, de 1964 a 1967, instituiu o Serviço Nacional de Informações, o SNI, criou o Banco Central e o Banco Nacional de Habilitação, BNH. Em 1967 a 1969, Marechal Costa e Silva, gaúcho, assumiu o poder com planos de restabelecer a democracia, mas passou a ser visto como inimigo pela linha dura, os analistas, e decretou o Ato Institucional número 5, que ele deu poderes para fechar o Congresso, caçar políticos e institucionalizar a repressão. Em 1969 a 1974, General Emílio Médici, gaúcho, foi presidente durante o período de maior repressão na ditadura militar,
com torturas e mortes dos opositores, censura à imprensa e cerceamento das liberdades individuais e de pensamentos. Em 1974 a 1979, General Ernesto Geisel, gaúcho, trouxe de volta ao poder o General Golbery do Couto e Silva. Juntos, articularam um projeto de abertura lenta, gradual e segura, rumo a uma indefinida democracia relativa. Em 1979 a 1985, o general João Batista Figueiredo, carioca, chegou ao poder depois de chegar o SNI. Foi o último presidente do regime militar. Por fim, o regime acabou quando José Sarney assumiu a presidência, o que deu início ao período conhecido como Nova República. Em seu primeiro governo, a ditadura pareceu tolerar a cultura de protesto, que são música, cinema, literatura e artes, elaborada por artistas que, através das suas artes, criticava a censura, incentivava a rebeldia e denunciava o terrorismo cultural. Na época, era vetado o direito de expressar durante o mandato de Costa e Silva. Houve muita repreensão, violência, tortura aos opositores do regime e restrição aos direitos políticos. O Costa e Silva fechou o Congresso por tempo indeterminado. Com esse direito, dava ao governo de punir os inimigos. A repressão era tamanha que a população era punida quando discordava do governo. Exemplo, o Chico Buarque e o Caetano Veloso foram obrigados a deixar o país por cantarem músicas, porque faziam músicas criticando ao governo. Quando uma música era lançada, passava pela censura do governo, e se fosse rejeitada, não podia ir ao ar. E também na cultura. A ditadura militar tentou vetar ou dificultar a livre circulação de ideias no Brasil, e a censura foi o grande problema do cinema, das artes, da literatura, do teatro e de qualquer forma de manifestação cultural. Nada escapava dos olhos da ditadura de impedir o debate no Brasil. O governo militar, que durou de 1964 a 1985, representou o período de ditadura no Brasil, um período conturbado e controverso na história do país. Já não era permitida a liberdade de expressão, e a arte tornou-se uma prisioneira dos interesses daqueles que mandavam no país. Houve censura e repressão. Fins às prisões, torturas e assassinatos. Nas décadas de 50 e 60, no governo de Getúlio Vargas e Jânio Quadros, o Brasil era considerado uma pátria mal educada, por conta de seus altos índices de analfabetismo e desigualdade na educação, onde os ricos obtinham mais oportunidades do que a classe mais baixa. Durante o regime militar, as mudanças na educação vieram em 1969. O regime mudou as disciplinas de filosofia e sociologia para a educação moral e cívica, estudos de problemas brasileiros e organização social e política brasileira, visando assim impedir a população de ter um espírito revolucionário, já que o índice de analfabetismo era alto, então ensinando patriotismo e as ideias da ditadura, teria uma população mais adepta ao regime militar. E para as pessoas que demonstravam opiniões contrárias ao regime militar, tanto em sala de aula quanto em outros lugares, recebiam uma punição com choques, socos e maus-tratos, até a morte ou até causar grave hemorragia. Como foi o caso da ex-presidenta Dilma Rousseff, torturada em 1970 por ter ideias diferentes sobre a ditadura e não aceitá-la. Dilma, na época, era integrante do movimento estudantil dos universitários de Minas Gerais. Não só desconhecidos sofriam a opressão, famosos da mídia também, como no caso do jornalista Vladimir Herzog. Foi um dos exemplos de pessoas mortas na ditadura só por publicar matérias fazendo oposição ao regime. Os militares, na época, tentaram encobertar a morte dizendo que foi suicídio, mas o laudo do IML provou que o mesmo foi brutalmente torturado. Além de quadrinhos e charges, outra forma encontrada para tentar burlar a censura foi a imprensa alternativa, cujas publicações também sofreram repreensão. Músicas e peças teatrais que criticam o governo também sofreram a censura, e diante dela encontram-se formas
de burlá-la através de diferentes recursos linguísticos que caracterizam a música de protesto. Durante a ditadura militar, foi enorme a censura sobre as produções culturais, que contrariavam as doutrinas militares. Foi uma evidência dos anos de repreensão desse regime. A repreensão atingiu o teatro, o cinema, a literatura, a imprensa e a música. Se para aprovar a letra de uma música era necessário enviá-la para o DCDP, e se ela não fosse liberada pelo órgão, a gravadora poderia abrir um recurso a ser julgado por censores que ficavam em Brasília. Eles analisavam como eram tratados os bons costumes e a crítica política contra o regime militar.